Nossa palestra de hoje, ou diálogo essencial, o tema é por que a vida não está te dando outras opções. Então, vamos parar e falar com a gente mesmo, né? Por que a vida não está me dando outras opções? É sempre desse jeito difícil, ou complicado, ou apertado demais. Por que será que a vida não está nos dando outras opções? Será que ela realmente não está dando outros caminhos para a gente? E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vou fazer uma breve introdução aqui. Se você fosse ao hospital psiquiátrico hoje, será que você seria internado? Será que você seria internado? E aí, gente? Se vocês fossem no hospital psiquiátrico, vocês iam sair de lá ou será que vocês iam ficar internados? Médicos, os médicos podiam ficar internados. Fala, você é doido, você está ouvindo vozes, você está falando com a parede, é por aí. Pois é, vou contar uma breve historinha aqui. Durante uma visita ao hospital psiquiátrico, um jornalista perguntou ao diretor do hospital: qual é o critério, senhor diretor, pelo qual vocês decidem sobre quem deve ser internado aqui ou quem não vai ser internado aqui? E o diretor então responde: nós enchemos uma banheira com água, essas banheiras de tomar banho mesmo, enchemos uma banheira com água e oferecemos ao paciente uma colher, um copo e um balde. E pedimos que esvazie a banheira. Dependendo da forma que ele decide esvaziá-la, nós o internaremos ou não. Então eles enchem lá nesse hospital psiquiátrico uma banheira, enchem ela de água, entrega uma colher, um copo e um balde e fala para a pessoa assim: esvazia essa banheira. A partir da decisão da pessoa é que os médicos lá vão saber se vão internar uma pessoa. Aí eu pergunto para vocês: quem que usaria a colher? Levanta a mão, por favor, para esvaziar a banheira. Quem usaria a colher? Médicos. Vocês não vão usar a colher? Nayara? Nayara ia usar. Nayara Santos ia usar a colher. Ah, tá. Outra irmã lá usar a colher, beleza. Quem usaria o copo? Quem usaria o copo, gente? Levanta a mão. Daniel. E quem usaria o balde? E quem não levantou a mão ia fazer o quê? Não tem opção de ir para a banheira. Talvez a gente conseguia ir para a banheira. Ele não tem essa opção, gente. Tá bom, então. Concluamos. Assim entendi, disse o jornalista. Uma pessoa normal usaria o balde. Não, disse o diretor. Uma pessoa normal removeria o tampão da banheira e esperaria a água sair naturalmente. Agora levanta a mão quem não respondeu nenhuma das opções e vai ficar internado no hospital, gente. Está vendo que nós já estamos no hospital. Então a ideia é essa. Qual é a moral dessa história, gente? A vida sempre nos dá várias opções, além das que a gente está enxergando. A vida sempre nos dá diversas opções. Mas quando a gente fixa só o que está fácil de ver, a gente esquece de analisar, de refletir, de ver outros panoramas e de sentir e receber as outras opções. Então nunca a vida dá só uma forma para a gente. Ela sempre dá várias formas de resolução. E o que a gente tem que estar é atento, né, e reflexivo e aberto. Por quê? Quando a gente se abre, gente, a gente tem condição de ser intuído, ser orientado, ser guiado, né? Existe uma guiança espiritual que nos move no planeta. Então, gente, a vida sempre dá diversas opções. O problema é que quando a gente foca ou só no problema, ou só numa solução, e aquela solução está difícil, aí a gente se desespera. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns pontos de reflexão. Mas o que é preciso saber para escolher as melhores opções que a vida nos dá? O que a gente tem que saber? Vou falar um pouquinho de inteligência. Gente, quando a gente fala de pessoa inteligente é que ela sabe fazer as melhores escolhas, certo? Né? Quando ela acerta, as escolhas delas são acertadas. Inteligência vem de intelligens, que significa escolher entre as diversas opções. Eleger a melhor, né? Eleger a melhor opção entre todas as opções que eu tenho. Isso é ser inteligente. Mas quando a gente fecha os nossos olhos, a nossa alma está fechada, o nosso coração está fechado, a gente nem consegue chegar a essas opções.
E aí a gente acha que a gente não tem escolha, ou que a gente só tem escolha ruim. Ou então, que todas as escolhas são complicadas e às vezes até impossíveis e inatingíveis para a gente, mas não são. Existem outras escolhas, mas a gente precisa o quê? Ser inteligente. A gente precisa analisar o cenário para escolher entre as diversas opções, mas todas as opções possíveis, e não só aquela que a gente está enxergando, que é mais fácil de ver. Por isso, reflexão. Por isso, cautela. Sabe aquele ditado que fala assim: nunca tome uma decisão importante no momento de fúria, de raiva. A gente não pode, porque nesse momento, sabe quando a gente fala perdi a cabeça? Isso fala muito bem o que acontece com a gente. É como se a cabeça não existisse. Então a razão, ela não funciona. Então isso é muito verdade. Perdi a cabeça, realmente não tenho condição nenhuma de escolher. Porque a minha forma de pensar, pensante, digamos assim, a minha consciência, onde ela se assenta, está perdida. Então é importante a gente ter esse cuidado. Vamos falar aqui de algumas opções. 6 opções para ser mais específico, para a gente refletir junto. Primeiro, saiba o que você quer para você. A gente precisa, primeiro, saber diferenciar um desejo de uma vontade. A gente costuma falar nos caminhos espirituais que o desejo, ele é da carne. Está muito conectado aos processos materiais. A nossa materialidade, não estou falando materialismo, estou falando materialidade. Então o desejo está muito ligado às coisas que a gente quer consumir. Seja no dia a dia, seja a longo prazo, seja em forma de sonhos, mas são coisas que atendem mais à carne. E a gente tem que diferenciar o desejo, gente, da vontade. A vontade é uma coisa que vem insuflada do nosso eu divino, né, do Cristo, de Deus, da divina presença, né, que direciona a gente para uma felicidade que ela é mais real. O desejo ele é insatisfaciente, ou seja, ele não se satisfaz, é ou é, gente? Toda vez que a gente satisfaz um desejo, ele cresce, ele quer mais, ou então vem um outro desejo. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode satisfazer, desde que a gente não viva só para satisfazer desejo, porque desejo faz a gente andar na horizontalidade da Terra. Sabe a cruz? Horizontalidade é o plano material. Adivinha o que a gente tem que fazer? Atravessar o plano material. É a haste que fica na vertical, a gente tem que ascender ao plano espiritual. Então, se a gente ficar só na materialidade, só satisfazendo o desejo da carne, a gente não consegue sentir a felicidade real que vem através da vontade. Qual a diferença? Desejo, ele me consome. A vontade, ela me engrandece, ela me fortalece. Então eu preciso equilibrar, porque a gente precisa satisfazer os nossos desejos. Uma casa melhor, uma vida melhor, mais confortável, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Então a gente precisa, mas só tem que estar em equilíbrio. Essa busca pelos prazeres da carne, e também a gente tem que buscar os prazeres da alma, que eles não são satisfacientes, eles alimentam, eles trazem uma vida, né, rica, forte, saudável, interior, uma vida interior. Então a gente tem que saber diferenciar um desejo de uma vontade, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber diferenciar o que é seu e você precisa atuar de fato, seja um problema, alguma questão, e o que é do outro. Então, às vezes, existe um problema numa relação nossa com alguém, mas na verdade esse problema é mais da outra pessoa, mas a gente puxa pra gente. Então a gente precisa saber diferenciar o que é nosso, o que é do outro, o que está dentro, o que está fora. Isso ajuda, inclusive, a gente saber o que a gente quer. Porque a gente sai se misturando com problemas, às vezes que vem circunstâncias da vida, e a gente não sabe nos encontrar dentro do meio disso tudo. Então a gente acaba se confundindo com o problema, que a gente acha que é o próprio problema. Eu até já falei em alguns diálogos essenciais, algumas palestras aqui, que é tão incrível, gente, quando a gente está feliz, a gente está satisfeito com alguma situação, aquilo passa muito rápido, né? Parece que o tempo ele é muito veloz quando tudo está bem, e ele é muito lento quando tudo vai mal. Mas isso é uma questão de relatividade, porque todo mundo já sabe. Mas o que é interessante a gente analisar? Que quando a gente tem um problema na nossa vida, naquele momento, a gente acha que tudo na nossa vida não presta. A gente se mistura com o problema e a gente se torna o próprio problema e a gente começa a decretar que a nossa vida não presta. Vocês já pararam para analisar quando a gente está, tipo, pega uma gripe bem forte? Eu duvido quem é que pega uma gripe e não acha que vai morrer. Todo mundo acha que vai morrer na hora da gripe. Então a gente é muito dramático emocionalmente nesses momentos de dificuldade. A gente tende a expandir eles por um tempo, por um espaço que eles nunca ocuparam na nossa vida. Mas com as coisas boas, não. Né? As coisas boas a gente nem se lembra.
A gente não traz essas memórias. Então a gente precisa ter todo esse discernimento para a gente saber quem a gente é nesse jogo da vida aí. Se você não enxerga nem o que está dentro, imagina o que está fora. Então a gente tem mania de achar que sabe tudo o que está acontecendo. Quando os problemas vêm, que a gente conhece todo o cenário, é aquela história. A gente olha uma opção e acha que tudo é tudo. E não é só aquilo, tem muito mais coisa. Mas só que a gente tem que analisar. Eu não sei nem como é que estão as coisas que tem de mim, eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que é ruim para mim. E aí a gente fala do desejo da vontade novamente. Porque o desejo, ele não está preocupado, ele vem do ego inferior. E o desejo não está preocupado se você vai estar bem ou não. Entende? Já a vontade não, a vontade é uma coisa bem direcionada. Ela não se preocupa tanto com o processo, só com o processo. Ela se preocupa com o processo e com o final. Então, ou seja, eu devo estar bem durante e na conclusão. Então, saiba o que você quer para você. Então, eu trouxe alguns pontos para a gente aprender a se localizar no meio de um problema e não se identificar com o problema, não achar que a gente é o próprio problema, que o problema é a gente. Segundo ponto, é preciso aprendermos com nossos próprios erros. Eu estava conversando essa semana com alguns dos médicos e eu falei assim, gente, é incrível como a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E quem se recusa a errar, está se impedindo de aprender, de acertar também. Porque a partir do momento que eu me paraliso e eu sou incapaz de me mover porque eu tenho medo de errar, então se eu não me movo, eu nem erro, mas eu também não acerto. E eu falo para vocês, com pouco conhecimento que eu tenho, é melhor fazer e errar. Agora, obviamente, a gente sabia que aquele erro ia ser ruim para a gente não faz, assim, no sentido de gravidade, né? Agora, não, são erros que a gente precisa experimentar na vida, são experiências que engrandecem, então eu tenho que fazer, eu tenho que escolher o risco. Aquela história, que não arrisca no petisco, né? Isso é uma verdade, né? É um dito popular, mas é uma verdade. Então, gente, é preciso aprendermos os nossos próprios erros. Quem não faz por medo de errar, está se impossibilitando de acertar. Existe um medo que é paralisante. Esse medo é péssimo para a nossa vida. Mas o medo é importante, não é não, gente? Tudo que a gente sente é importante. Então o medo é importante, mas o medo que nos dá prudência, o medo que nos faz ser mais cautelosos. Então quando eu tenho medo de alguma coisa, eu vou me cuidar mais, vou me acautelar. Entende? Esse medo é importantíssimo, é por isso que está todo mundo vivo. Porque é o medo que é a primeira lei, né? Ele tem a ver com a primeira lei de autopreservação da vida. Então, para a gente manter a nossa vida, a gente tem que ter alguns meios para a gente se proteger. Imagina se a gente não tivesse medo de nada. Metade da população mundial já não existiria mais. Então, é importante que esse medo ele não nos paralise, mas que ele faça a gente parar, refletir e aí agir com cautela e com prudência. Esse é o medo que faz a gente aprender. Podemos corrigir o percurso a qualquer momento, ou seja, tomei uma decisão, estou indo nessa direção, não está boa, eu sou obrigado, gente, a continuar? Não, eu posso simplesmente fazer um retorno, uma regressão, escolher um novo caminho. Muitas vezes a gente acha que quando a gente toma uma decisão, a gente é obrigado a viver até o fim dos tempos naquela decisão. Não, livre-arbítrio.